Salve lá, meus amigos! Bem-vindos ao episódio número 42 do podcast Revitalize. Sempre muito bom e excelente ter você por aqui. Quero aproveitar para dizer para você, compartilhe esse episódio sem dó, deixa o seu like, o seu joinha, a propósito, o seu comentário aqui no YouTube. E também quero aproveitar para dizer para você, compartilhe com a sua liderança, com a sua igreja, com amigos pastores, porque tem sido sempre um tempo especial e absurdamente desafiador trocar ideias nesse podcast. Tem assuntos que são um pouquinho mais polêmicos, outros um pouquinho mais tranquilos, mas sempre um desafio bom da gente trocar figurinha junto. E aí quero aproveitar e dizer para você já se inscrever no nosso perfil do Instagram, que é o Revitalize_Inspirando Igrejas. No nosso perfil do Instagram, você vai ter não só cortes, mas conteúdos muito jóia, muito interessante sobre revitalização de igreja, postagens praticamente dia sim, dia não, com coisa muito boa. Então, se você não conhece, entra lá que você vai encontrar informações preciosas, você que está preocupado e tem pensado sobre saúde e vitalidade da igreja. A propósito, falando sobre saúde e vitalidade da igreja, eu quero já trazer e compartilhar com você aqui uma pergunta para você pensar. Será que hoje está difícil da gente comunicar o evangelho? Ou será que a gente está meio acomodado e focado apenas em falar com gente que já conhece o evangelho e está vivendo do lado de dentro da igreja? O que você acha, hein? Para falar sobre esse assunto, para responder essa pergunta e outras mais, está aqui o marido da Cibele, que é também o pai do Rafael, do Tiago, do Vinícius e é o marido da Cibele, pastor da Igreja Presbiteriana, Campolim, meu amigo, meu brother, Renatão Camargo. Eita, cara, que bom estar aqui com você, amigão. Viu? Renatão, obrigado, cara, por ter aceito o convite. Quando você estiver assistindo esse podcast, a coisa já vai estar em outro cenário. Mas, rapaz, nós estamos em Campinas, está chovendo barbaridade aqui. E esse homem saiu lá de Sorocaba, debaixo de chuva, e veio para cá para gravar com a gente. Obrigado, brother. Toda vez que eu venho para cá, para gravar um programa, chove. Renatão, o que você acha, cara? A gente está vivendo um tempo difícil. Eu queria ouvir de você, será que está difícil conversar e falar de evangelho com a cultura ao nosso redor? Ou será que nós estamos desconectados? Boa parte das igrejas está assim, nós perdemos o fio da meada, cara, em como compartilhar sobre o evangelho, hein? Queria te ouvir, cara, sobre isso, porque isso tem me intrigado demais. Jó, eu acho que a primeira barreira que a gente tem enfrentado diz respeito ao fato de que a gente está distante demais das pessoas com quem a gente quer compartilhar o evangelho. E enquanto a gente insistir em viver essa vida da gente entre os cristãos e somente entre os cristãos, a gente vai perder a conexão com as pessoas com quem a gente precisa conversar sobre o assunto, né? A gente lembra lá de Lucas 10, quando Jesus diz que a gente precisa ir em missão. Ele diz, entrem na casa das pessoas, né? Sentem à mesa, comam e bebam. Ou seja, é um estímulo para que a gente tenha uma vivência com pessoas com quem a gente quer compartilhar o evangelho. Porque se a gente não tem esse trânsito, porque se a gente não tem essa vivência, a gente não ganha o direito de compartilhar, né? Quando alguém que a gente não conhece vem e diz algumas coisas para a gente não dá ouvidos. A gente não dá tanta importância. Mas quando a gente conhece as pessoas que se aproximam e elas falam algumas coisas, a gente tributa valor, né? A gente ouve com mais atenção e a gente considera a pertinência do que está sendo dito. Então, eu acredito que a gente precisa resgatar um pouco dessa liturgia de vida um pouco mais conectada com as pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus. A gente precisa voltar a se relacionar com os nossos vizinhos e não apenas conversar com eles no elevador dizendo assim, viu, tá sol, hein, tá chuva. A gente precisa conhecer o nome delas, a gente precisa começar a conhecer as histórias delas. A gente precisa sentar à mesa com elas, comer pizza, tomar um refrigerante,
para que no meio disso tudo a gente ganhe oportunidades de compartilhar o que é mais caro para a gente, que é o Evangelho de Jesus. Você plantou 2 igrejas, na verdade você começou 2 igrejas da Estaca Zero, que eu me lembro de Vinhedo, Igreja Presbiteriana de Vinhedo, que virou comunidade... Não, qual é o nome correto? Igreja Presbiteriana de Vinhedo. E depois Campolim, que é Igreja Presbiteriana Campolim. Você começou essa jornada em ambas do zero, ou seja, ambas as igrejas começaram com um grupo inicial, chamado Grupo Base. E essas igrejas elas se desenvolveram por meio do evangelho, da evangelização, alcançando pessoas. Como que é, cara, essa coisa da gente... Porque a grande verdade é a seguinte, quem é pastor de igreja, já macaco velho, a gente está acostumado a viver dentro da gaiola, certo? Quando você pensa em plantar igreja, você tem que sair para fora da gaiola, né? Então, como que é isso, cara? Essa coisa de fazer amizade com o vizinho, de conhecer o atendente da padaria, de conhecer as pessoas na rua, de fazer contato. Conta um pouquinho pra gente, como que é essa coisa de fato viver o reino por meio do anúncio do evangelho. Antes de você responder, por que essa pergunta é importante para mim? Porque eu tenho afirmado que em revitalização, uma igreja só retoma a sua vitalidade quando ela volta para a sua identidade, para a sua essência. E a essência, o chamado que ela tem é pregar o evangelho onde ela está, fazer discípulos. Mas aí fica a pergunta, como que ela prega o evangelho onde ela está? E acho que é aí que você entra. Eu acho que quando a gente encarna essa coisa que você falou da missão, a gente começa a valorizar cada contato que a gente tem. Você citou a plantação da igreja lá em Vinhedo. Foi muito interessante quando eu fui para lá e procurei uma imobiliária porque eu precisava de alguém que me indicasse uma casa para alocar. E a gente começou a ter contato com a dona da imobiliária, que levou a gente de um lado para o outro, e a gente conversava. E ela perguntava, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor, e assim foi, né? Quando a gente fechou o contrato, eu disse assim, olha, a gente vai mudar essa semana, mas a gente não conhece ninguém na cidade. Se você e o seu marido não aceitarem um convite para jantar com a gente vai ficar sozinho. Ela disse assim, o quê? Acho que eles não estavam muito acostumados com isso. Eu falei, é isso mesmo, a gente precisa ter alguém para conhecer. E eles foram na nossa casa, sentaram na nossa mesa, a gente preparou um jantar e a gente começou a conversar sobre a vida, trocamos experiências. E quando foi começar o primeiro culto, foi para ela que eu liguei em primeiro lugar. Falei, viu, tá lembrado de mim? Claro, claro. Falei, então, agora a gente vai começar o nosso primeiro encontro e eu vou ser sincero com você, eu não tenho ninguém para convidar a não ser você e seu marido. Vocês topam? Então a gente começa a valorizar cada encontro, cada experiência, a gente começa a decorar o nome das pessoas, a história das pessoas. E nessa aproximação a gente ganha muito do direito de poder falar, né? Elas se sentem valorizadas, queridas e percebem a sinceridade que a gente tem ao apresentar alguma coisa que é importante para a gente. E como que é essa coisa do lidar com a cultura? Porque, assim, eu acho que um dos grandes abismos que existe é a realidade, a cultura em torno, o que está acontecendo ao nosso redor, e a outra realidade é a nossa gaiola, o nosso evangelho, o nosso mundo eclesiástico. A gente, inclusive, fala uma língua diferente. Mas, cara, eu tenho acompanhado, tenho visto que no Campolim vocês são capazes, lá, a Igreja Presbiteriana Campolim, de dialogar, de conversar, de trocar figurinha, de trazer elementos. Eu andei ouvindo algumas vezes falas, pregações, vendo alguma coisa de liturgia. Tem uma abordagem diferente, cara. E como que é essa coisa de fazer a ponte entre igreja e o cenário ao redor? Como que é... Eu vou fazer 2 perguntas em uma só. A tua conexão com a cultura, velho. O que você pesca nessa realidade? Como é que você consegue conectar tudo isso? Eu tô te perguntando porque, assim, na minha cabeça, parece que é um negócio tão doido, tão difícil. Eu vou assumir minha realidade aqui. Tem hora que parece assim, puxa, eu tô tentando, cara, mas não consigo fazer essa ponte chegar do outro lado de jeito nenhum, cara. E mais, Renatão, eu sinto que a maioria das igrejas não tem conseguido fazer isso. Pasme você.
especialmente aquelas que já têm assim mais de 20, 30, 40 anos? Cara, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro exercício é lembrar que a cultura não está do lado de fora da igreja. Nós fazemos parte da cultura. Né? Eu e você estamos usando barba. Por que a gente está usando barba? Porque existe uma cultura ao nosso redor onde hoje em dia praticamente todos os homens estão usando barba. A gente está usando camiseta preta. Você já percebeu a quantidade de pessoas que estão usando camiseta preta hoje em dia? A gente não está usando nenhuma marca para fora. Isso diz respeito também a uma cultura. Né? A gente está conversando em português, você está com o celular na mão, a gente tem uma caneca nas mãos. Esse aqui é um microfone de podcast. Aqui a gente tem uma televisão. O que é isso? Cultura. Então a gente não pode falar da cultura como algo que está do lado de fora da igreja. Não, nós estamos inseridos na cultura. A gente é revestido de cultura, a gente contribui com a cultura e a gente é influenciado pela cultura. O problema é que nesse ambiente cultural, muitas vezes, a gente acaba se segregando e formando uma cultura paralela. Então a gente começa a administrar um jeito de falar que somente nós cristãos entendemos. A gente começa a usar um tipo de música que somente nós gostamos. A gente começa a usar alguns instrumentos que a gente considera mais sagrados do que os outros. E tudo isso é uma subcultura. E inseridos na nossa subcultura e enclausurados nessa subcultura, a gente começa a perder a conexão com a cultura maior. E aí, muitas vezes, a gente quer comunicar algo que é importante para a gente, o Evangelho de Jesus, e a gente se perde por não haver mais pontos de conexão. Então, quando a gente é convidado a se conectar ou se reconectar, como você disse, com a cultura lá fora, em primeiro lugar, nós fazemos parte disso também. Ela não é estranha a nós. Em segundo lugar, a gente não está fazendo uma opção pela secularização. Não. A gente está fazendo uso tão somente de alguns instrumentos, de alguns caminhos, de alguns canais que nos ajudam a transportar o Evangelho para o entendimento delas. Eu gosto muito daquela história do Totem da Paz. Você deve conhecer bem essa história, né, cara? Lembro, mas vale a pena você trazer à tona. Para aqueles que não conhecem, conta a história de um missionário que foi para um determinado lugar e ele começou a falar do Evangelho de Jesus. E depois da apresentação linear, como a gente faz aqui na cidade, do Evangelho, o pessoal começou a levantar as mãos e a gritar assim, Judas, Judas, Judas. Sensacional. Por quê, cara? Porque a cultura tem lentes. E eles começaram a enxergar o Evangelho destacando a pessoa de Judas, que tinha algumas características que eram importantes para aquela cultura, como, por exemplo, a cultura da enganação. E eles viram Judas e disseram, puxa vida, é o nosso herói. Esse é o cara. O missionário ficou perdido, porque ele não conseguia apresentar Jesus como o Filho de Deus, grande, forte, poderoso, que deveria ser adorado. E ele começou a investigar a cultura. Ele começou a perceber quais eram as histórias, quais eram as lutas, os dilemas. E ele descobriu que quando duas tribos entravam em conflito, só existia uma maneira de resolver esse negócio. É quando uma das partes pegava uma criança e entregava essa criança para outra tribo, dizendo assim, nós queremos ter paz com você. E essa criança era chamada de o Totem da Paz. O missionário viu isso e disse, eu encontrei a maneira de pregar o Evangelho. E ele então disse para as pessoas, Jesus é o Totem da Paz, entregue pelo Deus Pai, para que volte a reinar a paz entre o Deus Pai e a população. Mas quando você traz isso à tona, você consegue pensar, formatar a tua cabeça, por exemplo, quando você prega. Por que eu estou te perguntando? Porque assim, o que acontece com a maioria de nós? A gente elabora o sermão
E aí você pressupõe que o teu ouvinte, ele já tem uma plataforma que serve para ele de contextualização e de que ele já tem algumas bases. E você entrega aquilo para o cara que já está dentro do recorte. Mas a pergunta que eu estou trazendo para você é, quando você, o Renatão, faz isso, não é desse jeito que você enxerga. Você está na vibe do Totem da Paz. Você consegue enxergar de outro jeito. E a pergunta é, como é que você se organiza para entregar para aquele cara que foi comer que foi jantar lá na sua casa, que é a pessoa da imobiliária? Como é que você entrega o sermão de domingo para o corretor de imóveis que basicamente ficou seu amigo? É aí que a gente começa a reinventar alguns processos que muitas vezes as pessoas não entendem por aí, né? Eu vou dar um exemplo simples, Borges. A gente sempre aprendeu assim, que a pregação bíblica precisa começar com a leitura bíblica, certo? Eu também concordo que as nossas pregações precisam ser bíblicas e o conteúdo delas precisa vir estritamente das Escrituras. Nós somos da tradição do sola reformada, né? Mas quando a gente entra na missão, a gente percebe o seguinte: as pessoas que a gente quer alcançar não valorizam a Bíblia como a gente valoriza. E então, quando a gente abre as Escrituras e a gente diz assim, vamos ouvir a palavra do Senhor, o que acontece com a cabeça de alguém que pensa na Bíblia como um livro antigo, preconceituoso e que não tem nada a dizer para o tempo contemporâneo? O disjuntor cai. É simples assim. Não há expectativa. Então o pessoal começa a pegar o celular, começa a brincar, dá bolacha para o filho, um suquinho aqui, outro ali. Não há empatia no começo, né? Pensando nisso, um arrisque, uma possibilidade, que é o que a gente faz lá, e não é regra para absolutamente ninguém. A gente começa com a introdução, a gente apresenta o tema através de algumas perguntas, de alguns questionamentos, de alguns mistérios. A gente problematiza uma questão. E aí quando o pessoal está assim, completamente envolvido pelo problema, dizendo, eu preciso da solução, a gente diz, bom, a solução, sabe onde é que está? Está num livro assim que, bom, você não vai acreditar, um livro muito antigo, mas que tem absolutamente tudo a falar a respeito desse assunto. E esse livro é o livro sagrado chamado de Bíblia. No livro tal, a gente tem uma história que fala a respeito do assunto. Presta atenção no que eu vou dizer. E está todo mundo assim. Mas espera um pouquinho, Renato. Quando a gente troca a posição das coisas e a gente coloca a Bíblia depois, a gente não torna a Bíblia num livro de segunda importância? Eu sou filho de italiano, Borges. E na minha família grandona, quando a gente se reunia, assim, o prato principal dos italianos sempre foi lasanha, né? Mas a gente nunca começava o almoço pela lasanha, né? A gente primeiro tinha uma saladinha, depois um pedacinho de pão que a gente comia com azeite, e a gente ia beliscando, e aquilo ia aguçando a nossa expectativa para aquilo que vinha depois. E quando chegava a lasanha, a gente se deliciava. Ou seja, mudar a ordem que a gente coloca as coisas no sermão necessariamente não diminui a importância das Escrituras. Pelo contrário, valoriza, né? Mas isso só é compreensível por parte daqueles que querem efetivamente compartilhar o Evangelho com quem não é cristão. Quem está simplesmente envolvido na sua subcultura, servindo pessoas que já acreditam na relevância da palavra de Deus, elas não precisam dessa introdução, elas não precisam dessa problematização. Todo mundo já sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Mas, como eu sou um missionáriozinho, eu preciso me esforçar um pouquinho mais. E começar com as entradinhas
Agora, nesse tempo, a gente está num tempo muito confuso, né? Tem muita informação, tem muita coisa acontecendo e eu acho que tem muita inversão acontecendo, né? Nós estamos falando aqui do desafio de ser relevante ou de pelo menos conseguir, ainda que nós não sejamos assim absurdamente relevantes, mas que sejamos talvez significativos na vida de alguns por meio da exposição das escrituras. Eu acho que nesse tempo de igreja, de tudo que é tipo de igreja, parece que tem gente que perde um pouco desse tom na busca de tentar ser relevante, de alcançar. Tem gente que parece que desvirtua um pouco a mensagem, perde o cerne da coisa. Eu estou viajando, o que você acha? Ou tem algo que eu não estou enxergando, Renato? Como você enxerga isso? Você não está viajando. Tem gente perdendo um pouco a linha a linha mestra do negócio. Não, você está certo, completamente certo. Porque da mesma forma como quem vive dentro da sua bolha corre o risco de perder a conexão com as pessoas do mundo real e não compartilhar o evangelho de maneira efetiva, quem está na missão também tem os seus riscos. Tá? Aí eu lembro de ter visitado uma igreja algum tempo atrás, mais ou menos 1 ano e meio, de um sujeito que estava se propondo a isso. E ele começou a mensagem abordando o assunto de um livro da Brené Brown sobre a imperfeição. E a conversa inicial foi muito interessante, me cativou, e eu fiquei pensando assim... queijo na mão, cara. Eu pensei, caramba, eu quero ver o que esse cara vai falar das escrituras. E, infelizmente, cara, a mensagem foi uma sucessão de troca de ideias sobre o que Brené Brown falava a respeito do assunto. Isso não é contextualização, né? Contextualização é a gente encontrar pontos para poder apresentar o que é caro, o Evangelho de Jesus. Então, uma coisa é a gente ter esses elementos culturais como ponte, as percepções sobre como as pessoas pensam e funcionam como um background para a nossa argumentação. Outra é a gente simplesmente abandonar as escrituras, abandonar o Evangelho e viver mergulhado na própria cultura. Essa linha é fina demais. Essa linha é muito fina. Entre... Você tá trazendo um outro contexto, mas deixa eu insistir um pouquinho. Entre cultura e escritura. Essa linha é fina. O que eu tenho percebido, ou como que eu tenho enxergado isso? Gente que consegue estabelecer o diálogo, consegue chegar lá e dizer assim, pô, legal, conectamos. Mas daí entrega um evangelho barato. Entrega o evangelho não que corresponde ao reino e responde à cultura, mas o evangelho que atende ao que as pessoas querem ouvir. A minha sensação é essa, de um baratear que não é conversar com a cultura. E aí eu acho que igrejas têm adoecido, têm sofrido absurdamente com isso, cara. Essa é a minha leitura, eu não sei a tua impressão sobre esse assunto ainda. A minha convicção, Borges, é que essa linha chama-se Evangelho. Essa linha divisória chama-se Evangelho. O anúncio de que o reino de Deus chegou e que estão sendo feitas novas todas as coisas, mediante a morte de Jesus, que perdoou os nossos pecados, e a sua ressurreição, que trouxe sobre nós o poder que transforma tudo e a todos. Esse é o Evangelho. Se através do meu exercício de aculturação eu consegui deixar o Evangelho de Jesus explícito, claro, a ponto das pessoas se posicionarem diante dele, e tão somente diante dele, o meu trabalho foi bem feito. Agora, se eu não anuncio o Evangelho dessa forma, usando as estratégias que eu estou falando aqui, é balela. Agora, esse risco não tem apenas quem está no fronte de batalha na evangelização e na plantação de igrejas. E na revitalização também. Esse também é um perigo que ronda o coração de muitos pastores que estão vivendo dentro da bolha. Porque, em muitos casos,
Pastores pregam por aí e não chegam nem perto do Evangelho. Não são raras as vezes, Borges, que eu ouço uma mensagem baseada no Antigo Testamento, por exemplo, e o pastor não cita o nome de Jesus. Simplesmente porque no texto bíblico não tinha o nome de Jesus. E isso faz da pregação uma pregação que pode ser de autoajuda, pode ser uma pregação judaica. O que nos diferencia, mais uma vez, é o Evangelho de Jesus. E não basta citar o nome de Jesus, não. Sabe por quê? Porque os espíritas também pregam sobre Jesus. Então eu preciso não apenas falar sobre o que o texto diz, eu preciso falar de Jesus. Não apenas falar sobre Jesus, eu preciso falar sobre a morte e a ressurreição. Porque esse é o distintivo da gente como missionários, como pastores. O anúncio das Escrituras centralizado no Evangelho. Hoje quem está com você, quem chega na igreja presbiteriana do Campolim, lá em Sorocaba, ouve isso todo domingo? Absolutamente todo domingo. E quando a gente tem a classe de novos membros e a gente explica o que é o Evangelho, a gente convida os novos participantes e os novos membros a nos policiarem. E a gente diz assim, se em alguma mensagem Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição, não forem o centro, por favor, nos procurem, nos critiquem, porque a gente precisa redefinir o nosso passo. Sem dúvida. Renatão, e como é que vocês... Vamos entrar um pouquinho nessa página aqui. Como é que vocês, no Campolim, como é que a igreja que você pastoreia já há quantos anos? Quase 17 anos. Uau! Como é que essa igreja hoje recebe gente que chega lá aos domingos, que não conhece a Cristo? Eu falo, recebe em todos os sentidos, desde do boa tarde, bom dia, não sei, até recebe na palavra, no microfone, lá no início do culto. Como que é essa trajetória? Você consegue assim descrever um pouco isso pra gente? Você está perguntando da nossa filosofia de acolhimento. Isso. Okay. Você foi mais técnico do que eu, mais preciso. A gente estimula o pessoal da recepção a ter uma recepção acolhedora, porém respeitosa. O que isso significa? Se alguém chegar na comunidade com a cabeça baixa, com receio de ser identificado, percebido, a gente deixa o touro passar. A gente não corre para cima da pessoa com uma placa na mão, a gente não tenta levantar o queixo da pessoa, forçar algum tipo de contato, não, nada disso. Ela pode entrar e ficar onde ela quiser. Se alguém chega e começa a olhar, procurando algum tipo de informação, conexão, contato, é nessa hora que a nossa recepção se aproxima para ter algum tipo de conversa, né? Quando as pessoas entram no nosso espaço, a gente tem o hábito de agradecer a presença de todo mundo, sem fazer distinção dos visitantes, porque essa história de dizer, viu, fica de pé, a gente vai cantar uma musiquinha para você, isso é muito constrangedor. Não vai rolar, não vai acontecer isso. Assim, e a gente deixa sempre as oportunidades de conexão nas mãos do convidado. Então a gente diz assim, se você quiser receber um livro que a gente oferece, se você quiser, você procura a gente na recepção. E se você quiser deixar o seu contato para a gente poder mencionar para você quando a gente vai ter uma série nova ou algum evento especial, você deixa o seu nome, se você quiser. Oportunidades de enraizamento são tão importantes quanto um acolhimento respeitoso. Mas esse pessoal que está chegando e chega, porque chegava lá em Vinhedo, chega em Campolim hoje, essa pessoa chega, eu falei do acolhimento aqui, mas assim, tem toda uma filosofia elaborada para isso, uma percepção, uma clareza de conexão, é nisso que eu quero chegar, com o que você canta, o que você prega, a forma que nós estávamos falando aqui, tem todo um contexto. Como é que você descreve um pouquinho mais para a gente sobre isso? Joia, aprofundando, a gente... Que parece uma pergunta boba, desculpa, não. Renatão, parece uma pergunta boba, mas eu
sinto hoje, rodando de norte a sul do país algumas vezes, que o óbvio precisa ser dito. E assim, o que é óbvio, talvez, na nossa cabeça, não é óbvio na cabeça de muita gente. Incrível que pareça. E oportunidades são perdidas. Sim. Uma coisa importante que a gente faz para isso é ter o culto todo girando em torno da pregação da palavra, né? Então, como eu sou o pregador dos 3 cultos, eu preparo uma série de mensagens com a devida antecedência. Eu defino as músicas que vão convergir com a pregação. O outro pastor que nós temos lá trabalha a liturgia pensando nos textos bíblicos, nas orações, em possíveis entrevistas e outras coisas que vão acontecer durante o culto, tudo para ver conexão com o tema. Então, quando a pessoa chega, ela participa de uma jornada que tem um só objetivo, um só tema, que tem como ponto principal a pregação da palavra, cujo centro é o Evangelho. E eu já participei de igrejas onde isso não acontecia, né? Eu me lembro bem assim de uma vez pregando numa determinada igreja. Eu estava falando sobre um assunto e a regente do coral, ela estava assim polvorosa, dava risada, ela cutucava. Eu falava, o que ela está toda espalhafatosa, animada, né? E quando eu terminei de pregar, eu percebi o que aconteceu. Ela olhou para mim, fez assim, e começou a reger um hino que tinha exatamente o conteúdo que eu estava pregando, né? E acabou o culto, ela veio para mim e disse assim, tá vendo como Deus é bom? Como Deus faz as coisas. Deu certinho a música que a gente cantou com a pregação que você acabou de trazer. Eu fiquei profundamente decepcionado com isso, porque ela de alguma forma alimentou no coração a ideia de que esse é um trabalho do Espírito, quando na verdade esse é um trabalho da gente, né? É um trabalho de preparo, de planejamento, de organização. A gente deve preparar a liturgia para que ela tenha essa convergência. Então você está dizendo para a gente que a intencionalidade não sabota o mover do Espírito. É isso que você está dizendo. Está vendo como você também sabe resumir as coisas muito bem? É essa a ideia, não é? Exatamente. Porque tem coisas que são simples, cara, mas a gente fica transferindo para o Espírito Santo questões que, na verdade, nós precisamos fazer, né? Eu tenho um presbítero em disponibilidade na minha igreja, que é um cara extraordinário, cara. E ele resume aquele episódio de Jesus na transformação da água em vinho, né? Quando Jesus diz assim, encham as talhas. E ele diz assim, encham vocês as talhas. O milagre, o sobrenatural é dele. O natural, o tangível, a gente faz, né? E ele vai lembrar assim, esse presbítero em disponibilidade, ele disse assim, cara, tem coisas que são tão fáceis, tão simples a gente fazer, tem coisas que são tão nossas, mas a gente fica na expectativa de que o Espírito faça e são as intencionalidades, né? Então tem coisas que são corriqueiras, são do dia a dia, mas a gente eu ia dizer por preguiça, mas não sei se é isso, eu não queria dizer isso. Eu acho que talvez por falta de tato, às vezes, a gente deixa de aproveitar a oportunidade, cara. E às vezes, assim, por teologia. Porque a gente faz parte de uma tradição que advoga e defende a ideia de que a salvação é pela graça. E eu acredito nisso piamente. Mas a gente se esquece que, embora a salvação seja pela graça, Deus espera da gente a interação com a missão, com o trabalho, né? E existem coisas que a gente precisa fazer. Por exemplo, Eclesiastes 11 diz que a gente deve lançar o pão sobre as águas para que a gente possa encontrá-lo depois. Então Deus vai nos trazer o pão. Sim. Mas eu preciso lançar o pão primeiro, né? Isso não é contrário à graça. Isso é responsabilidade.
Então eu acho que a gente não pode confundir a teologia da graça com uma postura de irresponsabilidade no ministério. Então deixa eu te apertar um pouquinho, sem te abraçar. Você acha que a igreja que não alcança ninguém está em situação confortável e esse problema é do espírito, ou você acha que ela precisa pensar e repensar um pouquinho como ela está enxergando o evangelho e a forma de lidar com o evangelho no tempo onde ela vive e na região, na cidade onde ela está? Eu acredito que não existe uma regra para isso. Tá? Porque assim, houve um tempo em que Jeremias fez um trabalho extremamente bem feito. Os céus vibravam com a atuação do profeta Jeremias, que por 50 anos foi fiel no anúncio do evangelho. Mas depois de 50 anos, ele não teve ninguém aderindo ao movimento que ele serviu. Né? Por outro lado, existem igrejas por aí fazendo um verdadeiro estrondo, movendo multidões de uma hora para outra. E isso não necessariamente tem a ver com o movimento de Deus, com o movimento do Evangelho. Então eu acredito que cada caso é um caso, né? A gente precisa ser um pouquinho cuidadoso na hora de fazer as nossas afirmações para a gente não ser injusto e nem deixar de ser pesado quando precisa ser pesado. Cada caso é um caso. Cada caso exige uma ponderação específica. Sim, eu acho que sim. Você acha ou você considera que toda igreja tem um chamado para onde ela está ou não, Renatão? Estou te fazendo essa pergunta porque, assim, com base nas duas experiências que você teve, são realidades distintas, né? Vinhedo, você passou pela chácara, depois foi para Vinhedo, depois, enfim, Campolim. Você acha que cada uma tem uma pegada diferente, um chamado diferente, uma percepção diferente? Porque são cidades diferentes, são pessoas diferentes, são indivíduos diferentes. Você acha que igrejas têm chamados diferentes? Sim, eu acredito nisso. Como você sabe, eu sou filho dessa teologia missional, né? É a minha área de estudo também, e isso me faz acreditar que a missão de uma igreja local é fruto da confluência de 3 observações. Em primeiro lugar, da compreensão bíblico e teológica do que é igreja, e embora a gente faça parte de uma mesma do mesmo movimento teológico, cada pastor tem uma percepção um pouquinho especial sobre o que é a igreja. Isso existe naturalmente. É também, em segundo lugar, fruto da compreensão do nosso momento histórico e geográfico. Ela tem a ver com a cidade onde eu estou, tem a ver com o bairro onde eu estou, os problemas que estão sendo percebidos ali, com o mover de Deus que está atuando naquele lugar antes de mim mesmo. E, em terceiro lugar, a compreensão das potencialidades internas da comunidade. Eu, como pastor, o grupo base que está ao meu lado, ou a minha igrejinha, com 20, 30, 40 pessoas, 50 pessoas, a leitura de quem nós somos e dos recursos que Deus nos deu ajuda a gente a perceber o que é que a gente faz no contexto onde a gente está, a serviço da missão que o Senhor nos trouxe nas Escrituras. Então, a percepção dessas 3 coisas... Desculpa, repete para nós as 3 para a gente não perder. A compreensão bíblica e teológica sobre o que é a igreja. Compreensão bíblica e teológica. A compreensão do contexto histórico e geográfico. Perfeito. E a compreensão das potencialidades comunitárias. Ok, você ia dizendo a soma das 3 coisas. Nos oferece a digital de uma igreja local. O DNA de uma igreja local. Mudou o local? Mudou o DNA. Mudou a digital. Mudou a compreensão do que a igreja é, teologicamente? Mudou a sua cara. Mudou o tempo da história? Mudou o tempo, mudou o grupo base, mudou a igreja, mudou também. E é por isso que é tão necessário alguém como você para dizer: a gente precisa pensar em revitalização.
Porque às vezes o problema está numa leitura ruim das Escrituras. A gente precisa aprofundar. Às vezes está numa desconexão do contexto histórico e geográfico, como você disse, temporal. Às vezes está no fato de que a igreja que a gente pastoreia hoje não é mais formada pelas mesmas pessoas que participaram dessa igreja há 15, 20, 30 anos atrás. E tentar usar os mesmos programas pode ser uma forçação de barra, porque a gente não tem as mesmas habilidades, os mesmos interesses. A história tem a sua importância, o seu valor, mas não é essencialmente determinante para o que está acontecendo. Não. Cada igreja tem a sua digital, cada igreja tem o seu DNA. E essa história de tentar ficar comprando pacote, seja pacote internacional ou nacional, é uma furada. É uma furada. Você sabe que eu entrei numa dessa em 2005? Eu me iludi com um negócio que eu vou ter que confessar meu pecado aqui agora. Conte os seus pecados agora. Naquela época, em 2005, 2004, 2005, naquela época eu comecei a seguir pela internet a Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Para mim era novidade. Eu não tinha aquela contato que muita gente já tinha tido com o Morumbi, não peguei a época de Ari Veloso, nada disso. Eu entro em contato em 2005. E aí, cara, nessa época, os caras, foi acho que o Lisânias, eu não lembro, acho que era o Lisânias à frente da igreja. Veio para o Brasil o pessoal do Circo du Soleil. E o circo tinha, acho que alguns artistas que eram cristãos, alguma coisa assim. E os caras tiveram uma sacada que eu achei aquele negócio fabuloso, cara. Porque eles convidaram esses artistas e fizeram o nome do espetáculo do circo que estava no Brasil era Alegria. Tinha até aquela propaganda de um banco. Eu assisti e tal, aquela esse coisa espetáculo, toda. Maravilhoso. E aí eles formaram a Alegria do Natal, que era na igreja. Sim. Certo? A Alegria do Natal. Eu nem sei se foi bom, se não foi, mas eu achei aquilo tão lindo, cara, que eu comecei a pensar assim, cara, e se eu arrumasse um circo, arrumasse uns artistas, pendurasse umas cordas aqui na igreja, eu comecei a viajar na maionese. E eu confesso para você, eu demorei alguns anos para sacar que aquilo foi uma estupidez, cara, para aquilo passar pela minha cabeça. Mas é o que você está dizendo, a gente esquece do DNA, esquece de quem nós somos, da nossa vocação, da nossa realidade, da nossa visão teológica, e a gente começa a querer importar coisas que não tem nada a ver com quem a gente é. Isso tem a ver com potencialidade comunitária. Você vai para uma Batista do Morumbi, você tem um monte de artista, né? Você vai montar um espetáculo como esse para anunciar o Evangelho de Jesus, você tem nas mãos ali gente para fazer. Viu? Eu não teria em Sorocaba a gente para fazer esse tipo Nenhum de coisa. artista na jogada. E se eu ficasse tentando forçar a barra, eu só para implementar um modelo, isso não seria nem bom para nós e nem bom para a missão. Mas no final das contas é isso que a gente faz a maioria das vezes. Claro que é. A maioria das ações, das estratégias, das dimensões que a gente cria são baseadas no famoso copiar-colar, Ctrl-C, Ctrl-V. A gente constrói coisas e estabelece fundamentos não em teologia, momento histórico, contexto, nada disso. A gente estabelece com base em pragmatismo, no que está dando certo. Pragmatismo, excelente a palavra. Essa palavra tem sido utilizada bastante por aí para criticar aqueles que estão começando novas igrejas. O pessoal é pragmático. E eu concordo. Em muitos casos, o pessoal está copiando o modelo, não está se atentando para essas três realidades que eu acabei de mencionar para você. E elas não vão plantar uma igreja conectada com a missão, de fato. Contudo, muitas igrejas chamadas de conservadoras também são pragmáticas, à medida em que reproduzem um modelo sem refletir no seu contexto e no seu momento atual. Só não sabiam disso. Isso também é pragmatismo. Da mesma forma. Então, o pragmatismo é um problema, sim. Tanto para aqueles que estão plantando ou revitalizando igrejas, como para aqueles que estão simplesmente reproduzindo um modelo sem fazerem uma leitura dos imperativos teológicos para o presente, sem fazerem uma exegese cultural do nosso momento histórico e geográfico, né?
e sem lerem as potencialidades da sua igreja local. Ô Renatão, agora você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada de muitos anos, então eu vou ficar à vontade para dizer o seguinte, já foi tempo em que a gente tinha cabelo, eu já não tenho nem cabelo mais, né? Em que a gente tinha cabelo pretinho, né? E a barba, se tivesse barba naquela época, era pretinho, mas agora já tá branco, já perdi, você já branqueou aí, nós já somos literalmente macaco velho. E nós aqui, como conversa de macaco velho, você como bom macaco velho, que conselho que você daria? E eu pediria para você talvez deixar um ou dois conselhos para os mais novos aí, que estão tentando fazer essas conexões, enxergar a cultura, repensar a comunicação, repensar ambiente de igreja, repensar evangelho, repensar talvez o DNA. Que conselhos que você daria? Máximo dois. Eu não vou falar de macacos novos, que talvez alguns se sintam ofendidos, mas a gente é macaco velho. Aqueles mais novos que estão assim tentando encontrar rumos na jornada ministerial. Não vou reinventar a roda, mas os meus dois conselhos são, em primeiro lugar, aprofunde-se no conhecimento do Evangelho. Aprofunde-se no conhecimento do Evangelho. Eu lembro que alguns anos atrás, Michael Gorin me levou ao lado de outros dois amigos para uma conversa com grandes pensadores, Chris Wright, né? Outros que já foram pastores aqui no Brasil, em torno de 20. Foram 2 dias inteiros conversando sobre o que é o Evangelho. E a gente foi percebendo naquele encontro que pequenos desvios na compreensão do que é o Evangelho geram verdadeiras aberrações. É imprescindível que os jovens pastores se dediquem a conhecer o Evangelho, né? Em segundo lugar, não se desconectem da cultura e das pessoas. Porque quem faz isso perde a capacidade de encontrar as boas pontes para que o Evangelho de Jesus, que é caro, chegue aonde tem que chegar. E como é que a gente faz isso? Leiam livros. A gente fala de seculares, não existem livros seculares e sagrados, existem livros, bons e ruins. Leiam, ouçam músicas. Conversem com as pessoas que não são cristãs. Não reduzam as suas experiências relacionais à convivência com quem faz parte da família da fé. Ganhem o direito de compartilhar o Evangelho com quem nunca ouviu o Evangelho através de você, né? Primeira coisa, aprofunde a sua compreensão sobre o que é o Evangelho. Em segundo lugar, não perca a conexão com a cultura. O mais engraçado, a bom termo da tua resposta, é que em boa parte dos podcasts eu faço a mesma pergunta, esperando uma resposta diferente, e todo mundo responde a mesma coisa. O que me dá a sensação de que não tem outro caminho, né? Escritura, a gente já recebeu por aqui alguns pastores diversos e de denominações diferentes, né? E especialmente os caras mais velhos são muito pontuais. Escritura, né? E conexão com pessoas, né? E eu quero te agradecer, cara, porque assim, a tua palavra é um bálsamo aqui pra gente, né? Te ouvir nesse tempo aqui é privilégio gigantesco, né? De nada assim, dizer assim, poxa, meu negócio, não, é isso, né? Viver o reino de forma simples, mas em ambientes saudáveis e vitais. Minha palavra, mais R$5 não compra uma coxinha na padaria. Mas valeu por estar aqui, porque eu amo você, te admiro. Obrigado, meu brother. E admiro o trabalho que você tem feito com o Revitalize. Deus abençoe, viu? Obrigado, Renatão. Foi muito bom receber você por aqui. E eu vejo você
no próximo episódio. Deus te abençoe. Forte abraço.